Oi, pessoal, vocês estão de volta no Lá Fora Cast, podcast onde a gente olha para as coisas do mundo, incluindo a clínica, mas não só a clínica, pelo olhar e pela lente da psicanálise. Hoje a gente está aqui num lugar diferente, no estúdio, e a gente está corporalmente, presencialmente. Eu estou aqui com a Marielle Oi, pessoal. e com a Vanessa. Oi, gente. Fazia tempo que a gente não gravava pessoalmente, né? Sim. Tava com saudades de a Se gente poder se encontrar. encontrar. É muito bom. E filmar, teremos nossas imagens. E filmar. Hoje a Oi? gente vai colocar o episódio no YouTube completo, provavelmente também, essa próxima série de 4 episódios. Então, a gente tá num dia diferente, especial para nós também. E a gente vai falar nesse episódio sobre atuações. Eu acho que é uma continuidade um pouco de certos episódios de técnica, onde a gente já encostou nesse assunto de alguns ângulos, mas esses assuntos em relação à clínica psicanalítica tem ressoado bastante. A gente ouve vocês dizendo que a gente podia se estender um pouco mais nos assuntos. Então hoje a gente vai se estender um pouco mais em torno desse conceito, que é um conceito da psicanálise. A atuação é uma palavra que puxa um pouco para artes cênicas, e a sombra também, a penumbra associativa em torno dela parece se referir à gravidade, momentos de gravidade clínica, ou pacientes considerados graves. Mas acho que um primeiro eixo da gente pensar é que a atuação é um processo mental que acontece com todos nós. Todos nós já atuamos bastante. Não só na análise, isso que é importante. Na vida, o tempo inteiro. Na vida e na análise, mesmo você sabendo que é análise, mesmo você sabendo que é atuação, você atua mesmo assim, nada te impede de atuar. E a gente vai tentar discutir um pouco das funções, dos sentidos, das significações do que é atuação em psicanálise, qual a diferença entre atuação, acting out, como é que esses conceitos são delimitados, como é que eles são avizinhados, etc, né? Então, e aí, gente, vocês já atuaram? Lembram de atuações? O que é atuar? Bom, eu queria só aumentar um pouquinho, assim, abrir essa caixinha do que o Pedro falou, que para as pessoas da área ou na análise, quando se diz o paciente atuou, né, pode ter uma ideia um pouco de gravidade ou pejorativa, e vou explicar o que é uma atuação, né, desse ponto de vista quando se fala de algum paciente mais grave. Atuação pode ser o paciente que se corta, pode ser uma tentativa de suicídio, né, podem ser questões bem graves do ponto de vista da saúde mental, ou podem ser 1000 outras que acontecem ali. Normalmente a gente pensa a atuação como alguma espécie de ataque ao setting. É assim que vocês entendem também? Só queria fazer um parênteses para falar que eu fiquei muito feliz com alguns comentários que chegam pra gente no Instagram. Se você quer comentar, conversar com a gente, manda mensagem, a gente sempre responde. É muito legal essa troca, principalmente de pessoas que estão fazendo formação, ou alunos de psicologia, ou gente que faz análise, falando que a gente tá deixando os conceitos ganharem vida, né? Fazer o texto ganhar vida. Acho que esse é um dos grandes desejos, né? Então é isso. O que é atuação? Quando a gente lê, pode ser um conceito árido, mas quando a gente pensa do ponto de vista da experiência clínica e da vida prática cotidiana, é muito simples, não é nada muito complexo, né? Bom, eu penso que é essa forma de traduzir o inconsciente. Eu acho que a atuação é uma forma de traduzir o inconsciente de uma maneira que não é esperada, que não pode ser simbolizada, que não tá... Vem em pedaços e aquilo é agido, né? Atuado. Atuado como comportamento. Como comportamento. E não como linguagem. Ou como fala, mas sem simbolização, sem um significado elaborado, digerido. Sem a mediação da palavra. Acho que principalmente. Assim que vocês entendem? Isso que a Vanessa falou é interessante, porque a gente não tem acesso direto, sensível, à vida mental inconsciente. Ela precisa se transferir suas intensidades para algum tipo de outro elemento para que ela possa ganhar forma. Então, por exemplo, tem esses filmes de fantasma, mas esse fantasma assim bem caricatural, que tem um lençol branco e os olhos furados, o fantasminha, tipo, meio Gasparzinho.
É mais ou menos essa dinâmica do inconsciente. Se você puxar o lençol, você não vê nada. Mas quando aquilo se liga a um lençol, que é o que a gente entende como uma representação, uma atuação, um sintoma, aquele material de alta intensidade, ele ganha forma, ele toma forma, toma corpo e ganha eficácia na nossa vida vivida no dia a dia e também na situação analítica, né? Então, eu acho que esse lençol que dá forma para o inconsciente, tanto pode ser um material mais mentalizado, mais psiquicizado, como uma representação, uma ideia, um devaneio, uma fantasia, um sonho, ou pode vir na ordem de algum tipo de ação Eu impulsiva, de tenho ruptura, uma que, atuação pra que, contar. que é um primeiro jeito do inconsciente tomar forma, se traduzir, como falou Vanessa, né? Conta aí. Olha, Exemplo. um exemplo polêmico, tá? Não sei o que vocês vão achar. Ai, o Vanessa, volta aqui. Esse foi uma boa. Essa é boa. Essa é A boa. gente podia retomar os outros Retomar. episódios. Ó, Fazer pra você que não ouviu esse, Vanessa, volte aqui. Fazer um É um medley. dos primeiros, medley né? dos episódios sobre atuações. Todo tipo de atuação, né? Mas assim, quando eu comecei a fazer análise didática, que é aquela análise de 4 vezes por semana, e era muito... Não estava dando muito certo, não tive um match legal com o meu analista da época. E eu comecei a querer sair, mas eu não conseguia. Eu queria encerrar a análise. Eu vinha de Lins para São Paulo toda semana, era super cansativo. Aí o que eu fiz? Eu juro que foi uma atuação. Eu fiquei grávida. Gu, É um você é bom uma exemplo. atuação. Então, foi maravilhoso. Foi a melhor atuação da minha vida. Tipo, ai, eu não quero ir, mas eu não tenho como falar isso. Deixa eu Não. encontrar outro jeito. Aí, quando eu falei, olha, eu não vou vir mais porque eu tenho medo de... Dirigir 800 quilômetros, sei lá, tá. grávida. Eu, por mim, viria. Mas nessa situação eu não Acontece posso. que Né, o que eu posso fazer? Tá fora do meu Fora do alcance. escopo. Foi uma Totalmente. super atuação. E não necessariamente foi algo ruim, óbvio que foi maravilhoso, né? Tem o meu filho aí, mas Mas o meu analista interpretou. Ele falou: você não quis ter uma gravidez aqui na análise. Você foi ter que fazer isso concretamente. Eu falei, isso mesmo. Pode ser. Tchau, passar bem. Talvez eu volte depois que ele fizer 18 anos, assim. O interessante é que uma coisa não Tipo exclui isso. a outra, né? Não que engravidar necessariamente seja se opor à análise, mas é muito útil no sentido de se opor à análise no contexto que você Naquele tava. contexto foi. Pode ser que para outras pessoas seja até um ganho da análise, né? Uhum. Mas Sim. no meu caso foi uma atuação Belo exemplo. totalmente... Eu acho que esse exemplo é muito bom, porque é muito comum, e eu acho que esse é um exemplo bom que as pessoas têm muito contato de perceber gravidezes como atuações. É muito comum. Essa ideia de, tava pra terminar o casamento, sei lá, engravidou, Aham. né? Pra ficar junto, como se fosse. Então, a gente tá começando a falar que a atuação é um jeito de resolver alguma coisa que não pode ainda ser mediado pela palavra, ou não pode completamente, né? Mas só para esmiuçar um pouco mais, por esse exemplo da Vanessa, a gente podia pensar, por que ele é atuação e não outra coisa? Uhum. O que você acha que faz dele, caracteriza como atuação, Vanessa? Primeiro porque foi, fiquei grávida. Tipo, Ai, não tem nada a ver comigo, assim, não foi uma Sei. coisa que eu fiz, né? Não fui eu que fiz. não sei o que aconteceu. Esse é um bom elemento. Uhum. E segundo porque eu realmente estava em sofrimento. Tava duro. Eu tentei encerrar a análise. Gente, eu tentei encerrar essa análise. E eu fui chorando no ônibus 6 horas seguidas. Eu não conseguia encerrar. Porque apesar de ser muito ruim, muito difícil, tinha alguma coisa inconsciente, obviamente, que me prendia naquela situação. Mas o analista também não te prendia? Tinha alguma interpretação dele que não te liberava? Prendia, tinha todo um contexto. E aí, quando eu fiquei grávida, foi uma coisa muito mais forte, muito mais poderosa. Eu falei, agora dane-se, Uhum. vou embora. E foi interessante, porque depois eu tive que refazer, retomar, tomar consciência. É lógico que na época eu não pensei.
né? É totalmente inconsciente mesmo, Sim. como a gente está conversando. Eu não pensei, vou ficar grávida para poder encerrar a análise. Não tinha Sim. lógica nenhuma. Se eu tivesse conseguido pensar um negócio desse, eu teria conseguido encerrar a análise, Sim, né? sim. Então, acho que foi justamente Sim. esse o ponto. Isso deixa didático, eu acho. A falta desse encadeamento de pensamento antes de surgir uma ação reflexa como essa. Isso é bem Porque às característico. vezes a pessoa faz coisas, no meu caso, ficar grávida, fazia sentido. Eu estava num momento bom para isso, não foi uma coisa sem sentido também. Encaixou. Mas às vezes a pessoa faz coisas na vida que são atuações que trazem prejuízos muito grandes É, pro resto da vida dela. Engravidar É. é uma delas. Dependendo da situação, do Aham. momento, ou alguma ação disruptiva, né? Brigar com alguém, uma situação, por exemplo, profissional, que É. vai te trazer consequências mais permanentes, né? Quando você falou de você engravidou e seu analista falou que você não quis engravidar aqui, engravidou lá, eu pensei em traições. Como é comum que as pessoas estejam muito insatisfeitas em relacionamentos e que seja tão difícil elaborar isso em palavras, em ações, em conversa com o companheiro, companheira e dizer: "Olha, desculpa, não quero mais ficar com você". Como é comum as pessoas se apaixonarem. "Ai, eu me apaixonei". Uhum. Então acho que a gente está Tipo, trazendo aconteceu. aconteceu, né. Ó. Então, a gente está brincando aqui com esse: "Oh, não sei, o que que tem isso a ver comigo", né, porque a psicanálise entende que mesmo coisas inconscientes têm uma responsabilização do sujeito nelas, né. É. Existem situações em que as pessoas são uma vítima absoluta? Existe, sei lá, você tá andando na calçada, um carro vem e te atropela, ok, né. Mas: "Ai, engravidei com 30 anos", sei lá, né, Sim. né. Ou: "Ai, me apaixonei". Existem coisas que podem não estar, eh devidamente elaboradas ou associadas em termos de palavras na cabeça, só que existe um desejo, né, existe alguma É. motivação inconsciente para aquilo estar acontecendo. Na clínica, a gente chama de atuação coisas que podem ser super simples, né, mas que isso aparece muito, por isso que na clínica psicanalítica o setting tem uma importância, por exemplo, no geral, psicanalistas não têm secretárias, diferente de uma clínica médica, né. Por que que a gente costuma não ter secretária? Porque todos os elementos que fazem parte de uma análise, fazem parte do material que vai ser trabalhado. Não só o que o paciente fala deitado no divã ou sentado na poltrona, mas também o horário, o pagamento, né. Então atuações muito comuns, Isso é bom. né, é assim, aquele paciente que fica remarcando toda hora, ou falta, ou atrasa, ou paga errado, ou não paga, ou paga mais. Questões com horário, questões com pagamento, isso são atuações, Pequenas atuações. pequenas atuações, né, que podem ter 1000 sentidos, né. As mais clássicas, assim, o paciente está muito agradecido, muito feliz com aquele processo de análise, ele paga mais. O paciente está puto, você falou alguma coisa que ele não gostou, ou ele falta, atrasa ou não paga ou paga menos. "Ah, errei. Nossa, desculpa, né, errei". Sim. Então tem atuações, assim, no dia a dia, né, da clínica, que isso também vai mostrando qual é o tipo de, vamos dizer, arranjo inconsciente daquela pessoa. O que não quer dizer que a pessoa que nunca faz isso é a pessoa mais saudável. Isso Uhum. também não quer dizer. Porque tem pacientes super obsessivos que eles vão sempre manter o horário, sempre pagar no dia, sempre chegar no horário. Isso não quer dizer saúde. Isso pode também querer dizer uma certa rigidez. Adaptação muito firme à Muito realidade. firme, né. Mas a gente está aqui falando então dessas atuaçõezinhas, né, que eu acho que você que está nos ouvindo já pode imaginar que isso acontece nas relações sociais, afetivas o tempo todo. Eu acho que a gente começa a falar e começam a aparecer essas nuances e amplitude que tem o tema também, porque acho que a Vanessa disse uma, a Marielle disse outra, que é essa de romper as relações. Esse é um dos ângulos pelo qual a gente pode pensar a atuação, que são as atuações voltadas para exterminar o vínculo, Uhum, ou para interromper algum tipo de enquadre, de relacionamento, de história, pôr a termo. Isso em psicanálise a gente costuma chamar de act out. Não sei como é que seria uma atuação, desculpa, uma tradução do act out para o português. A Vanessa tinha falado uma boa, assim, que é
Botar pra botar pra fora. fora. Pôr tudo a termo, assim. Ou então, acho que quando você fala assim, eu penso até numa explosão, sabe? Colocar uma bomba, Um atentado. um atentado. Esse tipo de atentado é característico dessa subatuação, que é uma atuação destrutiva da continuidade do vínculo. Mas tem outras atuações que não necessariamente têm essa pegada terrorista. E eu acho que muitas vezes é extremamente de vida fazer isso. Como sim. esse meu exemplo da gravidez foi de vida. Eu não conseguia sair de um vínculo que não estava legal. Uhum. Então, foi uma explosão, realmente, da relação. Sim. Mas para nascer uma outra coisa. Sim. E às vezes não. Às vezes é super destrutivo mesmo e... O que significa essa destrutividade dentro de cada lugar também vai variar muito, você está dizendo, né, Vanessa? Sim. O significado que tem. Uma mesma gravidez pode ser destrutiva ou muito também. construtiva. Uma traição Pode ser também. também pode ser, né, que leve a construções de outros tipos de relações. E destruição de coisas que talvez realmente não houvesse outras maneiras de lidar com aquilo. Agora tem todo esse outro campo de atuação que a Marielle trouxe em relação a essas pequenas atuações com o enquadre chegar diretamente na gente ou em alguma pessoa que cuida da nossa agenda, do nosso consultório, porque acho que tem uma grande diferença, que essas são atuações que comunicam algo, sem necessariamente atacar o solo onde aquele vínculo está estabelecido. Então são mais comunicacionais, digamos ou assim, são né? pequenos ataques, né? Também comunica agressividade. Quando isso se repete, acho que todo mundo já teve essa experiência de um paciente que você marca, aí ele fala, a semana que vem dá para ser aquele outro horário? Aí ele não aceita o preço que você propõe, aí ele pede de novo uma mudança, aí ele paga errado, então vão se acumulando atuações, né? E como que a gente entende isso? Bom, lógico, não é nada contra a gente. A ideia da atuação é que você está, pelo menos na clínica, né? É que você está se colocando num lugar transferencial de projeção, que vão chegando coisas que não necessariamente são as coisas faladas, né? Quando o paciente pode dizer, olha, eu não gostei do que você falou, eu me senti mal com aquilo, hoje eu não tinha vontade de vir. Isso está dentro da possibilidade da associação com palavras, né? Então, a gente está diferenciando o que é possível de ser dito e conversado e o que é uma outra comunicação que é feita através de comportamentos, de atitudes, né? E isso na vida cotidiana é absolutamente recheado o tempo todo, né? Eu fico pensando muito no bebê, né? Que é um clássico da psicanálise, voltar pro bebê. Desculpa, gente. Somos nós, os bebês somos nós na psicanálise. Os Sim, adultos são os bebês. mas o bebê, quando morde o peito da mãe, né? Ele tá com ódio, ele tá só brincando, ele tá tentando destruir. Bom, cada leitura vai levar para uma direção. E eu acho que a leitura dessas atuações também vai depender muito. Tá brincando? Tá testando? Tá vendo se a gente aguenta? Tá vendo se a gente realmente dá conta de lidar com aquilo sem destruir o vínculo? Se a gente não vai destruir o vínculo, até que ponto que a pessoa tem espaço psíquico, né? Eu acho que tem muito isso de testar o terreno, né? De ver onde está pisando. Acho que as atuações também têm um pouco essa função. Esse modelo mãe-bebê me lembra muito uma que acontece, às vezes, em primeira consulta, primeira entrevista. A pessoa chega e derrama tudo, verte todo o seu conteúdo sobre o nosso recipiente, e a gente fica bem perturbado, bem mexido, às vezes traumatizado de testemunhar algumas coisas que são colocadas ali. Daí você combina e fala, olha, eu preciso te ver em seguida. Não consigo, nem deu tempo de Hoje à noite eu queria poder... Você tomar um café e voltar daqui a pouco? Fica aqui na sala, eu vou tomar um café e volto. Me espera aqui que a gente continua, ou vem amanhã, vem depois. E a pessoa parece muito entusiasmada e muito vinculada. E depois desse primeiro encontro tem uma mensagem que chega e diz, olha, você me ajudou muito, mas agora que eu falei já passou tudo. Eu me sinto tão, assim, melhor e mais leve. Então, um abraço. Ou nem chega mais nenhuma mensagem. Tipo, né? falou, valeu. Inconscientemente, isso pode ser traduzido assim, que a pessoa despejou, evacuou todos os elementos incômodos, angustiantes do mundo mental,
projetou sobre a gente acolheu, hospedou aquilo, e a pessoa ficou com um tipo de ideia, de ilusão, mais ou menos consciente ou não, de que aquilo foi resolvido. Aquilo não foi resolvido, aquilo só foi deslocado em termos de topografia psíquica, assim, mas é alguma coisa que não saiu do paciente, só momentaneamente ficou conosco, uma maneira da pessoa negar a sua ligação com toda essa problemática que fica meio despejada, evacuada, né? Então, acho que vocês estão falando de uma outra coisa da atuação, que é, atuação, então, é uma comunicação, não via palavra, via atitude, comportamento, ação, que vai também depender, não depender, a pessoa atua porque ela tem alguma coisa ali dentro dela que não é possível de ser articulada de outra forma, é o possível. E aí vai depender muito de como o outro vai receber isso, né? Aí é muito bom o modelo tanto da clínica, porque a clínica ela é um lugar meio laboratório, né? Porque você tá ali para isso, como se fosse um laboratório assim que tem coisas acontecendo, mas que tá ali o microscópio olhando para aquelas coisas, é para isso mesmo, né? É. Então, quando o paciente atrasa, quando ele não paga, quando ele muda de horário, quando ele não vem, quando tudo isso é para isso mesmo, tá ali sendo observado. Na vida cotidiana não é bem assim, essas coisas se embolam de uma forma bem mais complicada, né? Uhum. Eu penso não só no bebê, que eu acho que o bebê é mais fácil até, a depender do mundo interno do adulto cuidador, é mais fácil perceber que aquele bebê não tem intenções, vamos dizer assim, né? Mas a criança um pouquinho maior, pensando em todos os profissionais ou pais, pessoas que trabalham com a infância, é muito comum. A criança, ela atua quase que o tempo todo. Predominantemente, ela está atuando frustrações, angústias, alegrias e tal, né? Porque a palavra ainda é bastante incipiente, ela vai desenvolvendo essa linguagem aos poucos. E isso depende de como que o outro recebe, né? Essa atuação. Uhum. Como um ataque, como uma investigação, como um teste. Uhum. E eu acho que também uma coisa importante, também para falar para quem é da área, ou quem está estudando, ou colegas, é que a nossa experiência frente à atuação do outro também nos dá dicas do que aquilo está tentando comunicar, né? Do ponto de vista contratransferencial. Sim. Quer dizer assim, quando aquele paciente desmarca, atrasa, não paga, o que aquilo causa? Aquilo causa uma sensação de querer ajudar, aquilo traz pra gente uma sensação de raiva, de vingança, de mal-estar, de ataque, né? Como é uma comunicação não mediada pela palavra, acho que a experiência contratransferencial também vai conseguir, do outro lado, ir compondo essa explicação do que está acontecendo. É. Uma possível interpretação. E às vezes o analista atua junto, né? Baseado nesses sentimentos contratransferenciais, Ou atua primeiro. ou atua primeiro e provoca uma atuação, né? Também tem muitos modelos, muitas possibilidades. Eu acho que isso acontece o tempo todo mesmo. Dê um exemplo aí de atuação do analista. Trabalhando com formação, eu acho muito importante focar primeiro, talvez, as nossas atuações. Além desse material didático, você vê que você também faz parte desse tipo de dinâmica, você também está mergulhado nas mesmas dificuldades que os pacientes. Isso é um bom componente de humildade para trabalhar. Mas uma clássica, típica... Esquecer é uma, mas eu estava pensando em uma relacionada à medicação, de que você tem algum paciente que vai colocando uma atmosfera, né, na sala, vai trazendo uma comunicação do seu mundo interno, da sua vida inconsciente, por meio de algum tipo de clima pesado, de situação árida. A gente já falou de umas situações dessas no outro episódio, né? Então, se coloca alguma atmosfera, algum ecossistema transferido de muita dificuldade. E você, como médico, pode reagir a isso aumentando doses de medicação, por exemplo. Pacientes supermedicados, não que não tenha um outro caso em que haja indicação para isso, mas é bastante frequente que você faça piruetas farmacológicas para se livrar de algum tipo de experiência mental frustrante, de impotência, dolorida, negativa, desconfortável com determinados pacientes. Então, você troca todos os remédios, leva todos os remédios até doses altíssimas, as prescrições começam a ficar super esquisitas.
E você pode se perguntar, o que tá acontecendo aqui? Tem até uma piada sobre isso entre os colegas lá do hospital, que é, se você tá com muita vontade de medicar alguém, você podia considerar a hipótese de primeiro se medicar, pra ver se a angústia Se você não melhora não é primeiro. sua. Pra você ver se você não abre espaço pra o que tá sendo colocado ali como dor do paciente. Claro, excetuando os casos de indicação psiquiátrica, urgências, emergências, situações extremas. Mas muitas vezes o uso do ferramental médico pode estar a serviço de atuações do médico. Isso é muito relevante. Essa é uma situação própria da clínica do psiquiatra, né? Que não, Mas não às vezes a gente acaba tendo que medicar. Eu tenho pacientes, moro numa cidade que não tem psiquiatra muito à mão, assim, é muito complicado. Eu tenho pacientes que estão em análise e que eu acabo tendo que medicar. Por exemplo, casos de esquizofrenia. É lógico que um paciente que tem condição de vir comigo e ir a um psiquiatra, um outro psiquiatra, eu acho que é muito melhor, funciona muito melhor, me deixa muito mais livre para não cometer esse tipo de ação, né? Atuação. Mas em alguns casos eu ainda medico. E você, Pedro? Eu faço os dois também em algumas situações, mas isso que a Marielle trouxe tem a coisa da medicação física, Marielle, mas acho que a gente pode fazer a mesma atuação com certas frases. A gente pode usar uma interpretação no sentido benzodiazepínico. Tá. A gente pode fazer atuações verbais que significam comunicações que a gente faz para aquilo que está incomodando a nossa escuta deixar de incomodar. Tá, então é a mesma dinâmica, assim. Por exemplo, fiquei pensando, às vezes eu me pego sugerindo, tipo, exercício físico, alimentação saudável. Porque você não vai fazer acupuntura? Você já foi na homeopatia, né? O João de Deus tá preso agora, não dá pra mandar pra lá. Às vezes eu percebo que eu tô fugindo um pouco, dando um tempo, assim, sugerindo alguma coisa pra poder voltar, sabe? Eu acho que é bom esse exemplo que vocês estão dando, porque é como se fosse, acho que vocês estão falando assim, quando o paciente projeta, para usar uma linguagem kleiniana, um objeto mal tão insuportável, que a gente também tem que falar, ai não, isso aqui tem que ir para outro lugar. Então, ou remédio, ou exercício, ou sei lá o quê. Né? A minha medicação chama Dimena, que é a minha colega de consultório, a gente tem uma sala do lado da outra, aí a gente sai, eu falo pra ela, eu não tô aguentando isso. Me ajuda a pensar. Isso. Aí a gente fala 2 minutos, assim, toma um café e volta e, não, tá bom. Não, verdade. Não, tá bom, tem razão. É isso, mas eu para também não ficar muito idealizado, eu acho que não tem nenhuma análise ou nenhum tratamento onde isso não aconteça minimamente, digamos. Nenhuma relação humana. Nenhuma relação humana. O ponto não é assim, se vai acontecer. Não, a questão é quando vai acontecer e o que você vai fazer disso quando acontecer. Né? E a questão é ter clareza. Aí vou contar uma coisa besta, gente, mas que acontece o tempo inteiro, no universo principalmente feminino. Antes de vir pra cá hoje, encontrar vocês, eu fui no cabeleireiro pra me arrumar. E aí meu cabeleireiro tava assim, nossa, mal. Eu falei, o que aconteceu? Que tinha postado no Instagram a semana passada que ele foi internado, não sei o quê. Nossa. Aí ele contou uma situação que ele tava com a diabetes meio desregulada, assim, que uma paciente, ó, meu ato falho. Maravilhoso. Uma cliente veio, uma cliente que ele tinha cortado a franja e, sei lá, mudado a cor, e ela chegou porque ela não tinha gostado, e ele foi explicar pra ela, ela ficou puta, saiu gritando com ele, falando que ele era um irresponsável, que não sei o quê, que blá, blá, blá. E ele ficou muito mal, muito triste e tal, enfim. As mulheres têm muito esse jeito de quando alguma coisa não tá bem e cortar o cabelo, né? É muito comum. Foi a tesoura do desejo mesmo. E aí você corta e você vê que não adiantou nada. E aí você fica continua puta. mal pra caramba. Não, você fica puta com o cabeleireiro. Puta, assim, você fala, não, né? E ele não resolveu. Não resolver. Esses profissionais, eles recebem um tipo de atuação que é muito violenta. Sim, muito. É frequente isso? Muito. Gente, tem uma... Resolver a vida no cabeleireiro? Não, tem umas piadas, tem um monte de piada disso. Eu vi um vídeo... recentemente. Sabem uma alemã que faz um monte de vídeo no TikTok, super engraçada? Não sabe quem é? Bom, ela era casada acho que com um brasileiro, ela fala em português, mas ela é alemã, mora no sul, enfim. Ela
sofreu uma agressão do ex-marido, vocês não viram isso? Não. E ela se separou, aí ela fez um vídeo semana passada assim, chegou o momento do pesadelo do meu cabeleireiro. Eu vim cortar o cabelo depois de me separar. É, tipo isso. Sabe que eu tenho um amigo que é cirurgião plástico? Acho que também. Aí ele falou, Vanessa, elas fazem a cirurgia e tal, né? E depois elas me ligam acabando comigo. Nossa, Uhum. Aí ele falou assim que ele não contraria. Tá. Ele fala, poxa. Puxa, que pena. Vai passar, viu? Tchau. Que ele ouve Sim. e aí dali uns dias elas ligam e falam, desculpa. Mas que bom que ele tem essa... Aí eu falei pra ele, você legitima a dor delas quando você não tenta justificar. Não, e não toma pra si. Porque a atuação é muito difícil, porque ela vem como um ataque pra você. E eu acho que o que a gente tá falando, que é muito comum e caricato do cabeleireiro, tem uma cena, gente, que é uma das mais engraçadas no Fleabag. Vocês assistiram essa série? Não, também. É uma série inglesa incrível, que a irmã da personagem principal, ela corta o cabelo. Gente, ela fica tão feia, mas tão feia. É um corte de cabelo tão horroroso, que ela liga pra irmã chorando. Ela fala, vem aqui ver. Aí as duas entram no cabeleireiro, assim, e ele vem com ela. Eu fiz o que você me mandou. E ele mostra a referência que era igualzinha. Mas, tipo, não é minha culpa. Defendendo. E o meu cabeleireiro já reclamou que às vezes chega uma mulher com o cabelo, tipo assim, cabelo liso e tal. Olha, eu quero ficar com o cabelo Black Power. Ah, tá, eu quero ficar loira e cacheada. E você fala, eu não sou Deus, né, pra fazer Exatamente. isso. E assim, às vezes são referências quase psicóticas, porque não dá. A pessoa não vai ficar daquele jeito. Né? Eu acho que realmente é um campo, o campo da beleza. O campo da beleza. É um campo de muitas atuações, porque o que é beleza? E o que é o que você está projetando? O que você está buscando? O que você está querendo ser, né? Porque essa é uma fantasia. Bom, eu vou lá, eu vou cortar o cabelo, eu vou mudar a cor, eu vou mudar minha barriga, meu peito, meu nariz, minha boca. E vai acabar esse problema. A minha angústia, a minha questão, ela vai ficar... feliz, aí, Nossa, não tô vazia do mesmo jeito, não adiantou. Isso com cirurgia... Por um tempo é eficaz esse método? O alívio vem por um tempo? Claro que não, você só fica com mais ódio. Não adianta nada. Não adianta, não, porque eu acho que... Se ficar bonito é bom, né? Então, mas eu acho que não. Não, mas eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu acho que você tá projetando uma coisa que você não encontra, né? Sabe quando é atuação, não resolve. Não resolve, você não vai encontrar aquilo. Eu ouvi uma vez uma palestra do Pitangui, quando ele era vivo ainda, e ele falou que tinha uma equipe grande de psiquiatra e psicólogo antes de chegar nele. Porque ele dizia assim, muitas vezes a pessoa vai chegar e vai falar, eu quero operar meu nariz. E aí você vai perguntar por que o seu nariz... E aí a questão é que não tem nada esteticamente errado ou feio ou desproporcional naquele nariz, mas é o nariz do pai e a pessoa não quer parecer com o pai. E não vai adiantar operar o nariz. Porque ela vai continuar sendo filha daquele homem. Então, eu acho que o campo da beleza é um campo de muitas atuações, né? Porque... existe uma fantasia de que se eu me arrumar ou... Gente, mulher é cheio disso. Eu vou ficar mais... Se eu emagrecer... a fantasia do se eu emagrecer. Homens, também tem. Sei lá, tá menos dividido. Resolve a minha vida para sempre. Não vou ter mais problemas. Não, gente, cirurgia bariátrica. A Suzy Orba, naquele livro Gordura é uma Questão Feminista, ela fala isso. Que muitas vezes ficar acima do peso tampona todos os outros problemas. Porque você fala, se eu emagrecer, eu vou ser feliz, acabou, né? Tá resolvida a minha vida. Ou se eu ficar loira, ou se eu fizer tal cirurgia, ou se eu... Aí quando isso acontece e não acontece... estão todos lá, inteiros, não foram resolvidos. Aí essa fantasia cai de um jeito bem trágico. Aí você tem que entrar em contato com uma depressividade. E não necessariamente a pessoa tem condições de entrar em contato. Uma vez eu vi um texto sobre a Coco Chanel, que eu acho que ela não fez análise, nem nenhum acompanhamento. Nossa, eu preciso olhar, não lembro nem de quem é, nem o título, nem nada. Mas o argumento era meio assim, que ela teve uma vida muito sofrida em termos de cuidados, em termos sociais, financeiros, afetivos, tudo. Foi tudo muito difícil. E que
nesse ofício dela cuidar do vestido, da roupa ficar ajustada assim, na Perfeitamente, medida, milimetricamente. perfeitamente, deixar aquela mulher numa exuberância extrema, no topo, assim, da apreciação estética, tinha para ela uma função reparativa, como se fosse, assim, um pouco uma atuação, mas mais do que uma atuação. Porque não era só um elemento onde ela colocava como ela gostaria de ter sido tratada. A gente podia pensar nisso, né? Eu vou reativamente fazer o contrário de como eu sinto que aconteceu comigo, mas tinha toda uma força de construção dela em relação a não a se livrar do passado dela, mas a partir daquilo e fazendo costuras mesmo, assim, e fazendo costuras nos retalhos, e aquilo ia abrindo ela para a vida, para as relações, enfim. Parecia alguma coisa a mais que só uma atuação, né? Parecia um Eu atos lembrei, analíticos daí, talvez tenha essa lembrei vizinhança com esse conceito. muito interessante mesmo. Eu lembrei do poema que eu fiz pro meu analista. Para esse daí? Não, O outro. pro Tá. querido, Pro amado, bom, não pro mal. Do pro bem, o bom. do bem. Tudo bem. Que é assim: agulha, ponte aguda entre a tua mão e o fino tecido do meu coração. Que eu acho que essa coisa da costura, né, que você lembrou É. da Coco Chanel, tem muita relação mesmo com a análise. E eu acho que é uma costura de partes nossas, né, que estão dissociadas, que estão impossíveis de ser integradas. E a análise vai costurando e você vai atuando menos, você vai tendo mais consciência de por que você está repetindo na sua vida. Se toda vez que eu tô triste, eu como chocolate branco, sei lá, o que isso significa? Por que eu tô tratando a minha dor dessa maneira e não de outra? O que isso me remete? Por que essa atuação é necessária, né? A análise faz você poder pensar, você ter a liberdade de falar, não, eu vou comer chocolate branco dessa vez. E de outra vez você falar, não, dessa vez eu não vou fazer isso, eu vou, sei lá, Então acho que você está dormir. falando de uma coisa que é importante, que a atuação é quando a gente faz esse de, ai, não sei o que está acontecendo comigo, não tem a ver comigo, né? Ignora. Ignora. Existe É com a parte minha que tá uma parte minha que eu não quero descolada de isso, mim. não quero me dar com ela, né? E eu acho que a gente faz isso com muitas coisas, com dinheiro, né? Com compra, com comida, com a forma com que a gente se relaciona com as pessoas e tal. Mas eu queria só voltar na coisa que você falou, Pedro, da Coco Chanel. Eu não sei muito da história dela e posso imaginar. Eu sei um pouco. Eu vi um filme, ela era, acho que uma menina órfã, ela tem uma história de vida difícil. Sim, isso também. Mas assim, claro que ela construiu muita coisa a partir disso, mas eu acho que o seu poema fala de uma costura psíquica, né? Eu acho que é muito perigoso, principalmente para o mundo feminino, as mulheres que acreditam que na coisa da beleza. Porque aí vira uma atuação infinita e obsessiva, de arrumar Sem costura. sem costura. Não tem uma costura Não tem. do tecido Não tem. psíquico. É só o bonito pelo bonito e No concreto. aquilo vai indo, né? Eu acho que as cirurgias plásticas bizarras mostram um pouco isso, né? A pessoa vai indo atrás de uma coisa que você nem sabe mais o que é, vai ficando uma coisa absolutamente deformada. E a experiência próxima, né? Pelo menos de paciente que eu tenho que tem essa busca por alguma coisa esteticamente muito impecável, é de um grande vazio. É de um buraco, de uma angústia. É por isso que eu acho que esse é um conceito, talvez os outros da psicanálise também sejam assim, como os conceitos em psicanálise, eles abrigam e toleram ambiguidade, tensões, paradoxos e uma complexidade assim maior, ampliada, né? Porque, por exemplo, esse próprio conceito de atuação, ele tanto tolera ir pro lado do corte da linha, romper com a costura, quanto tem algumas atuações, por exemplo, você vai para a clínica da compulsão, algumas ações repetitivas que parece que ao mesmo tempo que a pessoa tenta se livrar, ela tá quase procurando fazer uma marca, tentando buscar algum tipo de inscrição de pensamento por meio da repetição. Tem horas que você não sabe se a pessoa com aquele comportamento repetitivo tá tentando se livrar ou tá tentando
costurar. Eu acho que isso que também é bonito da clínica, assim, tem umas ambiguidades. Como se que- se desse um formato para a pessoa. Uma Costurasse forma ela dentro naquilo. de uma... Esse sintoma é o jeito que eu arrumei de ir pro mundo e de ser assim dentro do laço social e a maneira que eu sou. Não é só a minha maneira sintomática patológica, é no todo quem eu sou e me dá uma forma. Por exemplo, sabe quando dizem que o Thomas Edison inventou a lâmpada? Foi ele que inventou a lâmpada? Acho que foi. Foi, né? Aham. Que ele falhou 30 milhões de vezes. Ele fez uma, daí queimou. Fez a segunda, queimou de outro jeito. Fez a terceira, queimou de outro jeito. Fez a quarta. Tem uma compulsão à repetição que às vezes parece que é algo tentando fazer faísca, assim, pra ver Fazer se... contato. Fazer se pega contato, né? Então, mas eu acho que eu acho essa é a parte mais bonita, na minha visão, da compulsão à repetição. Porque ela não é só um ataque ou um rompimento de vínculo, ela também é uma tentativa de retomar aquilo, né? De encontrar alguém que possa fazer essa costura. E acho que a atuação na análise tem essa potência. Vamos imaginar a coisa mais banal, assim, o paciente que atrasa ou que não paga, muda de horário. É o tipo da coisa que fica de fora da conversa social, né? Vamos imaginar assim que você tem um amigo que sempre atrasa. Você pode dar uma brincadinha, mas você não vai sentar na mesa do bar dele e falar assim, vamos conversar sobre isso. Por que será que você faz isso toda vez? Deita aí, né? Isso não pode ser um objeto de conversa na vida social. E na análise né? Um paciente que chega atrasado todo dia, toda sessão, você pode falar, né? Porque eu acho que a análise tem um componente que é, preferencialmente, no melhor dos cenários, de não julgamento, né? De não crítica, mas de falar, vamos pensar aqui junto? Por que será que você está escolhendo perder esse tanto de sessão todas as vezes? Sim. O que será que está acontecendo? Mas os bons né? amigos são nossos egos auxiliares em análise. São. Que sempre tem aquele amigo ou aquele amigo Que fala. que fez aquela colocação, que é seu Nossa. parceiro, que dá vontade de você telefonar pra pessoa e falar assim, cara, é nóis, obrigado. Eu tô há anos tentando fazer essa marcação, você me ajudou demais aquele dia que você falou tal coisa, É né? verdade. A gente deve muito a alguns amigos. Eu tenho uma... Desculpa. Gente, quando eu fazia análise, eu ia para outra cidade fazer análise e tal, eu sempre atrasava. E aí eu me sentia tão culpada de todas as maneiras possíveis. Era muito engraçado. E aí eu fazia as contas de quanto que eu pagava por minuto. Sim, também já fiz essa conta muito. O taxímetro. É o taxímetro. Eu falo, atrasei 10 minutos, então eu perdi tantos reais. Nossa, eu sou um ser humano horrível. Eu tô fazendo... Só que não adiantava. Não, adiantava porque pra era você, uma atuação. Era uma pra você se atuação. punir, se adiantava. Só Daí pra é útil punir. Tinha pra poder uma função super egóica. se criticar, se machucar. Não, mas isso de amiga, eu lembro que logo que eu me formei na faculdade, eu tava toda animada, assim, aquelas coisas que você estuda e você sai querendo aplicar no mundo, né? Coitados das pessoas. Coitado das pessoas que te encontram pelo caminho. Aí eu fui viajar com 2 amigas minhas de infância, gente, foi muito bom. Eu nunca esqueci isso, eu agradeço a Fê, que é a minha amiga mais antiga pra sempre. Agora eu tô falando isso publicamente. Eu falei alguma coisa, éramos 3 amigas, somos ainda desde criança, e eu falei alguma coisa pra uma das amigas. E essa minha outra amiga, ela é uma pessoa super assim, ela é super cordata, ela é super gentil, ela, não sei, deu alguma coisa nela, e eu agradeço sempre que ela me falou o seguinte, olha, você estudou um monte de coisa, legal, você tá animada com isso, e você percebe coisas que talvez as outras pessoas não percebam, mas lembra de uma coisa, ninguém te perguntou. Papo reto da Fê. Falei, nossa, Papo reto. obrigada, sabe? Por isso que a gente tem um podcast. Por isso. Ninguém perguntou. E eu... E quem quiser ouvir, pode ouvir. Mas quem não quiser, não ouça. Mas não... ouçam, tá? Deem uma chance pra gente. E um abraço pra todas as feias do mundo. Isso, que falam. põe a gente no nosso lugar. Nossa, a gente obrigada. precisa. A gente obrigada, é super arrogante. Em média. Bom, é isso, gente. Então ficamos por aqui. Achei que a gente conseguiu circular por uma amplitude bem grande das ideias. Gostei. E nos vemos na próxima sessão, no próximo episódio. Sim, que vai ser gravado igual o programa da Xuxa na sequência. A gente vai gravar 10 episódios seguidos agora. Então até a próxima. Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Boa semana.